Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória ao Senhor. Ele está no Senhor. Hoje eu estava meditando a respeito da família. Essa quarta da família que nós estamos vivendo, ela está com o caráter atual do mundo que nós vivemos. Quando nós falamos em família, certo é que a família se chama unidade e responsabilidade. Aí quando eu vejo a quantidade de gente que vem na quarta-feira, aí eu fico pensando, porque vai pensar que é diferente isso que eu estou falando, tá? Hoje nós estamos num pico que nunca houve, né? Dentro do que eu tenho de entendimento e também pela mídia, pelas pesquisas, nunca houve tanto divórcio, tanta separação de casamento como na época, nesses dias que nós estamos vivendo na atualidade. Não, pastor, mas por que isso? Porque ninguém hoje quer mais responsabilidade. E às vezes parece que se teria, pastor, a quarta da família. É um mistério que esse Senhor está para mim, tá? Aí eu tenho que saber que nós fizemos um casamento com Jesus Cristo. Nós fizemos um casamento com Jesus Cristo. E hoje é a quarta da família. O que significa que todos aqueles que têm compromisso com Jesus, ele verdadeiramente vai subir. Aquele que é descompromissado é aquele que é relaxado. O dia que dá certo, ele vai. O dia que não dá, ele não vai. Na família não é assim. Eu vou explicar para os irmãos, trazendo para um casamento de uma família que tem 2, 3 filhos, que vivem numa casa. Sai de manhã, todo mundo sai trabalhando. Dessa pai, dessa mãe, então ele sai de trabalho. Quando é à noite ou à tarde, volta todo mundo, está tudo junto. Eu vou fazer isso. Quando é à noite, todo mundo junto vai dormir, está todo mundo unido. Então nós entendemos que é uma família que é unida dia e noite. Com Jesus está aí, não é diferente. Nós aqui, nós vamos dizer assim, nós somos as namoradas ou os namorados de Jesus. Porque ele ainda não casou com nós, e é a igreja. Ele fala que vem buscar a noiva dele, lavada, remida do sangue. Então, se ele vem buscar a noiva dele, nós estamos namorando. E o namoro, tá, irmãos? Nós sabemos que o amor, principalmente o primeiro amor, ele é apropriado. E aqui, às vezes, acontece, às vezes, o contrário. A frieza chega antes do fogo, do óleo. Então, nós temos, você pode olhar, por exemplo, tem casamento aí, que quando fala, tem muito tempo para ver, fala bodas de diamante, até que bodas de ouro é de cabeça, bodas de prata, de ouro, mas de diamante tem muito tempo que eu não ouço falar. 75 anos que comemora, de casado. E o tempo que nós estamos vivendo hoje, eu vou falar com você, vem de cristal. Você está vendo dentro de cristal, o sujeito casa hoje e já pensa separar a mesa, já pensa até uma coisa do cremezinho. Perdão o gosto de servir a Jesus, perdão o gosto de estar na igreja, eu choro quando eu vejo que a pessoa está
Aí a pessoa, não, eu quero, meu irmão, pastor. Os irmãos aí tem plano, tem pastor não tem para ficar comigo aqui. Não deu conta de ficar. Eu buscava todo dia, porque meu coração fala por essas pessoas. Agora, aquele que muita data também é cobrado, tá, irmão? Entenda isso. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, ele fala assim: porque eu todo mundo honesto, porque aqui a data é cobrado. Nós somos assim, tá, irmão? A quarta da família aqui está condizente com a época que nós estamos vivendo. Tá? Condizente. E isso foi essa manhã, tá, irmão? Essa manhã eu terminei de orar de madrugada aqui e fiquei surpreendido, conversando com o Espírito Santo, e vi mais nada. Mas a quarta-feira você não preocupa, não. A quarta-feira está sendo de acordo com a família, com o tempo que nós estamos vivendo. Não é todo mundo que vai ser salvo. É só se escolher. O chamado é 14. Eu dou um grito aqui. Ô José! Até o José aqui, ó. Ele estuda. Eu chamo. Mas ele não entende quem é que chama. Então, para entender, eu tenho que chegar lá, conversar com ele. Mas eu me chamo. Aí sim, eu vou passar a conhecer e ser estudado. Vamos aos horários? Olha pela sua família. Oi, não tem. É hora hoje, não tem outra saída para cristão. Minha saída vai lá advogar. Lá está lá, vai. No dentista, deixa a saída, a única saída. Lá no livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 1, 1 Timóteo fala, Paulo falando, Jesus Cristo, esperança nossa. Então ele está falando que Jesus Cristo é a única esperança do mundo. É nele que nós temos que esperar. Esse nós podemos colocar a confiabilidade nele, que tem a resposta. E a resposta daqueles que é de Jesus é sim, sim. E não. Pode, não pode, não pode. Vamos orar? Pai, eu te louvo de exaltar, Senhor é bom. E a sua misericórdia, Senhor, é dura para todos sempre. Nós estamos, Senhor, Deus, perante o Senhor, Deus, neste lugar, em oração e adoração, em, Senhor, Deus, busca da tua presença. E nós, Pai, já temos entendido que nós não temos, não podemos, não sabemos nada, se não for dado pelo Senhor. Por isso nós estamos na tua presença, rogamos ao Senhor, Deus, a tua bênção, Senhor, Deus, sobre nós, sobre os nossos lares, sobre a nossa família, Senhor, sobre os nossos parentes, colegas, amigos, conhecidos. Ó Deus, ó Pai, até mesmo, ó Deus, os inimigos e aqueles que nos perseguem. Todos nós, Senhor, ó Deus, somos seres humanos, somos carentes, somos necessitados, precisamos, Senhor, ó Deus, ó Pai, da atenção divinal do Senhor, ó Deus, sobre as nossas vidas. Para que nós, Senhor, tenhamos, ó Deus, a oportunidade, Senhor, ó Pai, da salvação. Pai, querido, eu oro, Senhor, ó Deus, ó Pai, pela minha família, porque sei, Senhor, ó Deus, que nós, Senhor, ó Deus, somos propriedade particular e singular do Senhor, e peculiar. O Senhor manda, Senhor, em nós. E nós, Senhor, a Deus, simplesmente dizemos para o Senhor, sim, Senhor. Sim, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, por toda a igreja do Senhor neste lugar, Senhor, a Deus. Ó Pai, não só no ministério do Evangelho de Jesus, mas de uma maneira, Senhor, a Deus, generalizada. Todos os ministérios, Senhor, a Deus, possa ser alcançado, Senhor, no bairro, na cidade de Leopoldo, cidade de estado e até mesmo mais. Eu peço, Senhor, que seja a tua vontade, olhar para a terra, Senhor, e olhar em nós o quanto, Senhor, nós somos fracos, o quanto nós somos fracos, o quanto nós temos necessidade, Senhor, Deus, da tua presença em nossas vidas. Por isso que Paulo, Senhor, Deus, após passar, Senhor, Deus, achar que era, mas não era. E o dia que ela acaba de era, ele diz assim, eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Pai, eu tenho esse entendimento. Nós
só podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor, ó Deus, que nos dá o livramento. É o Senhor que nos dá a direção. É o Senhor, ó Pai querido e adorado, é que dá para nós, Senhor, ó Deus, ó Pai, a assistência, Senhor, em toda a nossa sã maneira de viver, Senhor, na face da terra. Os cuidados vêm do Senhor. Pai querido e adorado, Senhor, é a nossa segurança. O Senhor é o nosso ponto seguro. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é o nosso alto refúgio. Para onde iremos, Senhor? Esta é a palavra. Para onde iremos? Se tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. E nós confiamos no Senhor. Nós somos, Senhor, segundo a palavra que saiu da boca do Senhor. Nós somos bem-aventurados. Nós não vimos o Senhor, a Deus, pelos olhos, mas a Deus enxergamos o Senhor pelos olhos espirituais. E é por isso, ó Pai, que eu te louvo. Te louvo porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura de geração em geração. E esta geração, Senhor, a Deus, ela pertence ao Senhor. Pai, porque essa geração o Senhor escolheu para recolher, Senhor, a tua noiva. Permita que todos nós estejamos, Senhor, ó Deus, ó Pai. Ó Pai, no equilíbrio, na qualidade, ó Deus, ó Pai, de, ó Deus, ó Pai, estar juntamente com o Senhor. E eu oro pela criança, pelo adolescente, pelo jovem, o Senhor, a senhora, o ancião, a anciã. E eu oro, Senhor, ó Deus, por todos, ó Deus, ó Pai, neste lugar. Os que estão presentes, os que estão ausentes, principalmente por motivo justo, Senhor, por uma enfermidade, por um trabalho, por uma necessidade maior, Senhor, ó Deus, que eles sejam, Senhor, contemplados, ó Deus, como o Senhor está contemplando nesta noite, neste lugar. Nós te louvamos, Senhor, ó Deus, e eu te louvo, Senhor, ó Deus, e peço a Deus, por todas as lideranças, Senhor, ó Deus, dos grupos, ó Deus, por todos, ó Pai querido e adorado, os obreiros da casa do Senhor, ó Deus, pastores, ó Deus, auxiliares, ó Deus, presbíteros, evangelistas, missionários, diáconos e diaconisas, ó Deus, todos os obreiros da casa do Senhor, seja assistido, abençoado, seja, Senhor, ó Deus, ó Pai querido e adorado, recompensado pelo Senhor, naquilo, Senhor, ó Deus, que o Senhor tem chamado, ó Deus, para poder fazer. E eu oro, Senhor, ó Deus, certo, que o Senhor, ó Deus, está nesse lugar. O Senhor ouve, Senhor, ó Deus, nós falar. Ah, Deus, o Senhor ouve o nosso louvor. O Senhor ouve o nosso canto. Até mesmo, Senhor, ó Deus, aquilo que nós pensamos, o Senhor já sabe, Senhor. Por isso eu peço, Senhor, nesta noite, que seja uma noite aprazível ao Senhor. Tenha o prazer, Senhor, ó Deus, ó Pai, de derramar as bênçãos do Senhor, ó Deus, em nossos filhos. Pai querido, adorado, o Senhor é o único que pode curar, é o único que salva, é o único que liberta, é o único que faz milagre. Fora do Senhor, ó Deus, não existe Salvador. É a tua palavra que diz. Então, seja do Senhor, ó Deus, curar nessa noite, Senhor. Curar, Senhor, o corpo, a alma, o espírito, ó Deus, ó Pai, de cada um. Que todos saiam, Senhor, nesta noite, renovados pela presença do Santo Espírito do Senhor. Nós oramos certo da bênção em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Grupo de louvores, com oportunidade, tenha a liberdade de aplaudir, de louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor neste lugar. Amém? Nós cumprimentamos com a amada igreja e com a santa paz do Senhor. Amém? Graças a Deus. Culto da família. E que o Senhor possa abençoar cada parente seu, cada irmão, cada irmã, cada tio e toda a sua parentela seja abençoada pelas mãos do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos na beleza da tua santidade. No nome do Senhor Jesus, iremos louvar com cânticos de louvores ao Senhor. Ó Pai, perdoe os nossos pecados, ó Pai, nossos deslizes, ó Pai, ensina para nós cometemos nesse dia, nessa tarde. Ó Pai, nessa noite iremos engrandecer o nome santo do Senhor,
em nome do Senhor Jesus. Amém? O Espírito Santo está verdadeiramente neste lugar. Espírito Santo, ore por mim, leve-me tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, ensina essa a vida dele para poder. Nós estamos aqui livres para adorar e agradecer o nome dele.
Ele sacrificou tudo o que tinha para poder estarmos aqui, livres, para poder orar pelas nossas famílias. E em nome do Senhor Jesus, eu te convido para poder, juntamente com o Senhor, andar sobre as águas.
confio no Senhor são como os montes de Sião. 1000 pode cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia! Que não se abala, mas permanece para todo sempre. Aleluia! Números capítulo 30, versículo 1 e 2 diz assim: E falou Moisés aos cabeças das tribos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando o homem fizer voto ao Senhor, ou fizer um juramento ligando a sua alma com obrigação, não voltará a sua palavra, seguindo tudo que saiu da
da sua boca fará. Que essa palavra, com esse versículo, eu quero convidar já Yasmin para estar louvando o Senhor, enquanto a igreja também tem a oportunidade de louvar o Senhor. Essa palavra volta, tá, irmãos? Cada coisa é como um ditado, cada uma coisa é uma coisa, tá? Outra coisa é outra coisa. Quando se fala em voto, normalmente todo mundo pensa que voto é você dar uma oferta de dinheiro ou algo semelhante. Tudo isso é voto, tá, irmão? Mas o voto, ele não é o dízimo. O dízimo, tá, irmãos? É uma coisa que é ordenada por Deus e que é dele, e que você vive dele ou por ele. Por que dele? Porque se você reter o voto de Deus, o dízimo de Deus, você não vai viver com 90%, você vai viver com os 10%, porque os 10% de Deus, ele já é abençoado naturalmente. Aqueles 90%, ele não vai te ajudar. Ao contrário, o devorador vai comer. E quem pode parar o devorador é só a própria pessoa dizimando. Agora, volta, é um compromisso que você faz com Deus. Você pode fazer um compromisso, às vezes, de comida, de bebida, de uma série de coisas, de celular, de televisão, etc. Tudo é um voto, sabe? Eu não vou fazer isso tudo por um tempo. É claro que Deus dá recompensa. Por que Deus dá recompensa? Porque você está fazendo algo que verdadeiramente agrada ao Senhor. Você está fazendo uma separação daquilo que vamos dizer assim, mudando para que vocês entendam. Agora, não é só voto, tá, irmãos? No capítulo 29, versículo 39, vai dizer para nós dessa forma: essas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, quer dizer, nas vossas festas, além dos votos e das vossas ofertas voluntárias, dos vossos holocaustos, com as vossas ofertas de manjar, com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. Ou seja, o voto é mesmo que fosse uma oferta. Você pode oferecer como eles usam no mundo nesse palavreado. Qual é o preço do molho que você trouxe por exemplo, para a igreja? Estou dando uma ilustração do que eu já ouvi. Quantos carneiros você vai dar? Isso é tradução do ouro, tá? Não tem isso na Bíblia. Você tem na Bíblia que a pessoa leva o holocausto para ali servir a Deus. Deus fica com cheiro suave. E o povo, libação quer dizer, eu vou comer no churrasco. Amém? Yasmin. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Alta madrugada, já estou deitada, mas ouço Deus me chamar. Tua voz suave, como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aquece, eu ando tão cansada, tenho trabalhado tanto. Meu coração se apega ao ouvido me chamando, me chamando.
alta madrugada, já estou deitada, ouço Deus me chamar. A tua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu não cansada, eu tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Chama-me quando eu encontro o Você também é chamado, assim como eu. Porque aquele que me pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-vos-á. Porque boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, o Senhor nos dará. Ai, 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 ai.
Deus completa a igreja, paz com Jesus, amém? Fica de pé, você pode, leve as suas mãos para cá, vamos orar para esse serviço, ofertas da Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nesse momento, Deus, nós oramos ao Senhor, ó Pai, pedindo ao Senhor agora, Deus, que o Senhor possa abençoar, Deus, em cada dizimista, ofertando a tua casa, Deus, que o Senhor possa agora, Deus, repreender todo o espírito devorador, imitador, gafanhoto, destruidor, ó Pai, ó Deus, todo espírito de miséria, ó Pai, caia por terra agora, em nome de Jesus. E que nesse momento o Senhor possa abençoar, ó Pai, 100 vezes mais, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar vestimentos, calçados, alimentos dos teus servos. Que os teus servos tenham o melhor dessa terra para viver e se alimentar. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento, ó Deus, derrama, ó Pai, agora, ó Deus, as bênçãos financeiras, os milagres, ó Pai, agora, ó Pai, sobre a vida financeira dos teus servos, ó Pai, que venha até realizações, ó Pai, materiais, ó Pai, em nome de Jesus nesse ano. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa proteger a cada bem material dos teus servos, ó Pai, cumprindo a tua palavra, Pai, que outra vez nós veremos a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Amém e amém. Aleluia. Glórias seja dada ao Senhor. Atos 16, versículo 18 diz assim: isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus eu te mando, sai dela. E na mesma hora sai. Com esse versículo eu quero deixar a oportunidade com a irmã Maricina para estar orando pelo caderno de oração, e retratando o versículo, tá, irmãos? Não foi Paulo que tirou o espírito impuro da moça da montanha? Que tirou foi Jesus. Ele usou o nome de Jesus. Então, o nome de Jesus, ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz de Jesus, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu sei que cada um de nós temos algo para pedir ao Senhor, principalmente uma cura. Se você não está enfermo, mas tem um parente, tem um amigo, às vezes pai, ou mãe, ou filhos, mas se não tiver nenhuma dessas pessoas com qual não foi citado, pede esse bênção para seu vizinho, para qualquer outro morador do seu bairro ou do outro país. Mas neste momento, vamos unir a nossa fé e vamos estar pedindo ao Senhor que venha entrar com providência sobre a vida dessas pessoas, o qual o nome se encontra escrito neste caderno. E as demais petições que os irmãos tiverem para ser feitas ao Senhor, vamos fazer a Ele nesse momento. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus e eterno Pai, Pai amado e Pai querido, ó Deus de poder e glória, Senhor, ó Pai, nesse momento, Senhor Jesus, ó Pai, se encontra, Senhor, em minhas mãos, ó Pai, este caderno, Senhor, com vários nomes escritos, vários pedidos de oração. Pai, também se encontra uma foto, Senhor, em minhas mãos. Ó Deus de poder, ó Pai, Tu conheces,
querido. Eis aqui, ó Pai, a tua igreja te clamando, Senhor. Pai, nós também já cremos, Pai, na tua resposta, Senhor. Ó Deus maravilhoso, eterno Pai. Sabemos que para tudo para o Senhor é possível. Mesmo, Pai, que o médico já nos enganou, Pai, mas o Senhor ainda não deu a última palavra. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Deus de poder, Senhor, Pai de encontro, Senhor. Pai de encontro, Pai, vai tocando, Senhor Jesus, Pai, todo o ombro da cabeça até as plantas dos pés. E vai repreendendo, Pai, toda enfermidade. Repreenda, ó Pai, todo mal. Pai, o Senhor nos deu, Pai, autoridade, Senhor. A tua palavra nos diz que se nós pisarmos, Pai, em serpente, Senhor, e Deus, Pai, alguma coisa mortífera, Senhor, nada nos fará. Ó Deus de poder, Senhor, e nessa hora, Pai, queremos usar a autoridade do Senhor nos deu e expulsar todo espírito de enfermidade. Todo espírito de enfermidade, ó Pai, nós expulsamos agora em nome de Jesus. É em nome de Jesus que expulsamos todo mal. Não importa, Pai, onde esteja alojada cada mal. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor, Pai, é o Deus do impossível. Mal, espírito de enfermidade, sai em nome de Jesus. É em nome do Senhor Jesus que expulsamos. Ó Deus de poder, confirma, Pai, a bênção, Senhor. Confirma, Senhor Jesus, ó Pai, a bênção, Senhor, na vida de cada um. É o que eu te peço, ó Pai, e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Assim agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Nós já vamos para a palavra, né? Eu quero convidar o senhor Nathan Júnior, vai estar ministrando a palavra hoje, pode chegar para cá, tomar lugar na tribuna. Eu quero convidar a igreja a pôr sobre os pés, vamos orar pelo servo de Deus. Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelo teu filho, teu servo, Gilson, segundo o que está rolado, Senhor, ó Deus, no livro sagrado do Senhor. Nós pedimos que a graça, a bênção, que o Espírito do Senhor, ó Deus, ó Pai, seja derramado abundantemente, Senhor, no coração, na alma, no Espírito do teu filho. Que ele, Senhor, ó Deus, ó Pai, processe, Senhor, ó Deus, em nosso coração tudo aquilo que é da vontade do querer do Senhor. Por isso, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que as tuas palavras, Senhor, ó Pai, possam chegar ao nosso coração como uma boa semente para produzir a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz, Senhor Jesus. Amém? Amém. Cumprimento os irmãos com a paz, Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor que está nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, eu convido você a abri-la em Salmo 137. Livro de Salmos 137, iremos ler a partir do versículo 1. Enquanto os irmãos procuram o texto, eu quero, desde já, deixar os agradecimentos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade a qual o Senhor me concede de fazer aquilo que eu tanto amo, que é pregar o seu Evangelho. Também quero agradecer ao pastor Walter, que me fez o convite e que me confiou a estar trazendo a palavra. E embora eu já seja da casa, mas eu costumo dizer que é sempre um desafio trazer a mensagem do Evangelho. Para quem é pregador sabe que não é sobre técnica, não é sobre oratória, não é sobre eloquência, mas é sobre o temor a Deus. E que o Senhor que eu possa ser usado conforme o Espírito Santo debaixo do temor e do tremor do Senhor nesse lugar.
Salmos é o livro mais fácil, acredito eu, da Bíblia, tirando Gênesis. Abriu o meio da Bíblia e já cai em Salmos, praticamente. Diz assim, Salmos 137. A saudade da pátria. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que havia no meio dele, pendurávamos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram no cativo e nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrassem, dizendo: cantai-nos um dos cantos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terras estranhas? Podemos assentar glorificando o nome do Senhor com suas palmas. Meu Deus. Irmão, olha para o irmão que está do seu lado e fala com toda a autoridade para ele: a glória da última casa será maior do que a da primeira. Repito novamente: a glória da última casa será maior do que a da primeira. E você pode aplaudir ao Senhor por isso? Ele estava em uma terra onde a cultura
Aquele povo tinha a oportunidade de prestar o sacrifício ao Senhor Jesus, de louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Hoje você tem essa oportunidade, você tem esse privilégio de vir à casa do Senhor Jesus. Você tem a oportunidade de estar na sua casa e servindo a Deus. Você tem a oportunidade de estar no trabalho e servindo a Deus. Porque quando o Senhor fala a casa somos nós. Cristo habita em mim, Cristo habita em você. Nós somos a casa de Deus. Aleluia. Nós somos a casa de Deus. Mas não se enganemos, igreja. Não se enganemos, porque a luta vem e as ondas vêm para nos derrubar. É por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que está de pé, vigie para que não caia. Porque é melhor que as ondas é tão grande que nós olhamos e dizemos, não vou suportar. Mas eu quero te dizer nessa noite aí, se o Senhor está no barco, aí não tema. Se o Senhor está na tua família, não tema. Se o Senhor está na tua casa, não tema, igreja. Talvez você tenha olhado para aquele parente e não tem o Senhor está alcançando. Talvez o seu filho está com mudança de comportamento e está te causando preocupação. Ele não tem o Deus está no barco. Mas nós temos que vigiar, igreja. Nós temos que estarmos alinhados com Cristo Jesus. Porque assim como o texto fala, que da mesma forma que Israel ou a tribo do reino do sul eles adoravam, mas chegou um momento, igreja, que os olhos deles estavam no templo. Os olhos deles estavam no templo, mas o coração estava longe de Deus. Eu quero repetir isso para a igreja entender. Os olhos daquele povo estavam no templo, mas o coração estava longe de Deus. Quantas vezes nós entramos na casa do Senhor, nossos olhos estão olhando para o altar, mas o nosso coração está longe daqui. Quantas vezes nós falamos que servimos ao Senhor, que nós andamos com o Senhor, mas nosso coração está longe do Senhor, igreja. É assim que estava acontecendo com o povo. Os olhos do povo estavam no templo, mas o coração estava longe da presença de Deus. Por que, irmão Fábio? Porque a Bíblia vai dizer que no templo tinha os rituais, mas não tinha mais a presença do Espírito Santo. O culto continuava, o culto tinha música, mas não tinha louvor. Ainda havia harpa, mas não tinha os levitas mais na casa do Senhor. Não tinha mais aqueles que adoravam com o coração. E o Senhor agora levanta 3 profetas. Eu quero iniciar pelo primeiro, Jeremias. Deus olha aquele povo que estava no templo. Deus contempla aquele levita que estava tocando. Deus estava olhando o sacerdote que estava sacrificando. Mas Deus estava vendo algo de errado, porque ele estava fazendo rituais, mas o amor não estava sendo sincero para o Senhor. Eles estavam fazendo tudo mecânico, tudo automaticamente, mas o coração estava longe do Senhor Jesus. O Senhor agora levanta primeiramente o profeta Jeremias. E Deus, usando o profeta Jeremias, Jeremias agora vai passar o recado para o povo. Acredito eu que aquele povo se surpreendeu ou temeram quando ouviram da boca de Jeremias, quando Jeremias preveu o cativo da Babilônia. Quando Jeremias dizia, olha, vocês vão ser levados em cativo. Jeremias começou a descrever o que iria acontecer com aquele povo se aquele povo não voltasse o coração para Deus. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer? Que aquele povo rejeitou a profecia do profeta e não rejeita aquilo que o Senhor está colocando na boca de um profeta, igreja. Não rejeita aquilo que Deus está usando para falar com a igreja, porque o povo de Israel rejeitaram a Jeremias. Mas quando eles assustaram, eles já não estavam mais no templo. Quando eles assustaram, o rei Nabucodonosor já tinha invadido Jerusalém e tinham levado eles em cativo. E quando eles perceberam, eles já estavam no
exílio da Babilônia. E algo que me chama a atenção, igreja, é quando, no momento em que Jeremias está passando o recado da parte de Deus para aquele povo, Deus fala algo muito importante para Jeremias. O que é, irmão Fábio? Deus fala, revela o tempo que aquele povo vai permanecer em Babilônia. Deus revela para Jeremias o tempo que aquele povo vai permanecer no cativo. 70 anos. Aquele povo ficaria no exílio da Babilônia. Isso chama a atenção. O que eu aprendo com isso? É porque muitas das vezes Deus vai te levar ou vai permitir que você vá até o exílio da Babilônia. Mas nem sempre é para te ferir. Aprenda isso. Deus muitas das vezes vai nos permitir a sermos levados em cativo para a Babilônia. Mas a intenção de Deus não é nos ferir, mas é para corrigir, para não nos machucarmos. Porque quando Jeremias fala para aquele povo que não era o cativeiro de 70 anos, eu entendo que o Senhor está dizendo: olha, dá um prazo de validade, dá um prazo para esse povo, porque esse povo não pode passar dos 70 anos, porque se passar dos 70 anos, meu povo vai perecer. Se passar dos 70 anos, o meu povo vai morrer. Se passar dos 70 anos, eu não vou ficar mais com o meu povo. Então vai ser 70 anos, porque depois de 70 anos eu vou trazer o meu povo de volta para mim. Está entendendo, igreja? Amém? Está comigo? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aquele povo agora estava na Babilônia. E como nós iniciamos aquela leitura, dizendo que agora ele se encontra no cenário que nós iniciamos a nossa leitura. Ele estava junto aos rios, assentado, chorando e lembrando de Sião. Lembrando de quê, igreja? De Sião. Lembrando do tempo que estava em Jerusalém. Eles lembrando dos cultos, do momento que ele estava reunindo para adorar a Deus. Agora ali no exílio ele estava reunindo para se lamentar. Eu quero te dizer nessa noite, igreja, eu não sei em qual cativeiro você está. Eu não sei quem te levou aos rios da Babilônia. Eu não sei se foi a tua depressão que te levou lá. Eu não sei se foi a enfermidade que te levou. Eu não sei se foi um problema familiar que te levou para a Babilônia, mas eu quero te dizer que hoje Deus está te resgatando. Deus está trazendo esperança, porque ainda há esperança para uma árvore que foi cortada. Se ela sentir o cheiro das árvores, novamente ela vai florir. Há esperança, porque não importa aonde você está, é com quem você está. Não é, você não sabe dos meus problemas, você não sabe o que eu estou passando. O irmão lendo esse texto parece que repete a minha história. Eu já não tenho mais vontade de louvar, eu não tenho mais vontade de ir à igreja, eu não tenho mais vontade de orar. Talvez foi a depressão que te levou para esse ponto, mas Deus te tira daí. Deus te tira daí, porque a Bíblia vai dizer que aquele povo que adorava a Deus, eles agora penduraram a sua harpa. Eu entendo que quando eles penduram a harpa, eles querem dizer da seguinte forma: eu não vou mais adorar. Quando eles penduram a harpa no salgueiro, eu entendo que eles estão dizendo assim: eu não quero cultuar mais. Em outras palavras, eles estão dizendo: não tem mais jeito. Aí chega alguém e fala: por que não tem mais jeito? Eles começam a lembrar
ser nós, ou nós estamos em um cenário de guerra, nós achamos que Deus não está respondendo naquele momento. Quando o ciclo se fecha, parece que Deus não está falando conosco, parece que nós entendemos assim: Deus fala comigo quando eu estou na igreja, mas eu quando estou passando por essa prova, Deus não está falando mais comigo. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que operava em Jerusalém era o mesmo Deus que estava operando ali na Babilônia. A Bíblia vai dizer que entre aquele povo que foi levado em cativo para a Babilônia, existia um sacerdote. Existia um sacerdote chamado Ezequiel. E por que não dizer profeta também? Eu explico. Eu iniciei dizendo que Deus ele falou e com 3 profetas. Deus usou 3 profetas para falar com o povo de Israel. Abri um parênteses até mais, mas eu quero trazer 3 principais desse contexto. Deus ele usou primeiro Jeremias, agora Deus usa Ezequiel. Ezequiel foi um dos que foi levado também para o exílio, juntamente com aquele povo. Mas o que me chama a atenção é que Ezequiel, ele era da linhagem de Levi, e Levi era formado por sacerdote, era a família sacerdotal que seguiu o templo em Jerusalém. Pega aí, irmãos, fica atento, em nome de Jesus. Ezequiel era da linhagem de Levi, Levi era a linhagem de sacerdote que serviu o templo. Só que detalhe, quando nós vamos aprofundar a palavra, vai dizer que Ezequiel, quando foi levado em cativo, ele tinha 25 anos. Quantos anos ele tinha, igreja? Estão acordados? Glória a Deus. Porém, para iniciar o sacerdote, ele tinha que ter 30 anos. A partir dos 30 anos, ele poderia então executar o sacerdote. Porém, ele tinha 25 anos quando foi levado em cativo para a Babilônia. Agora, imagino eu o que se passava na cabeça de Ezequiel. Uma linhagem de sacerdote, teve toda a infância no seu crescimento, aprendendo com toda a sua família, como servir a casa, como servir o templo, a santidade, a reverência à casa do Senhor. Mas quando estava com 25 anos, foi levado para a Babilônia, e aquele templo foi destruído. Imagina o que se passava na cabeça dele. Nos nossos dias, certamente nós lamentávamos também, e disse: olha, eu me preparei tanto, faltava apenas 5 anos para mim começar o meu sacerdócio, agora estou aqui em cativo da Babilônia. Parece que as coisas estavam dando tudo errado para Ezequiel. E vamos ser bem sinceros, mesmo que nós servimos a Deus, muitas das vezes não parece que as coisas estão dando tudo errado. Dá a impressão que quanto mais a gente serve, parece que mais as coisas vão ao contrário. E para Ezequiel não estava sendo diferente, irmãos. Mas Deus é um Deus que ouve. O seu Deus que ouve. E muitas das vezes, irmãos, entenda que quando nós não temos mais força de orar a Deus, quando Ele não ouve mais a nossa oração, Ele vê nossas lágrimas. Aquele povo já não tinha mais força de orar, irmã. Aquele povo já não tinha mais força para entoar louvores, mas Deus estava pela lágrima sendo derramada. E junto daquelas águas daquele rio também a esperança daquele povo ir embora. Mas Deus olha agora para Ezequiel e fala com Ezequiel. Ezequiel estava no meio dos asilados, porque no livro primeiro de Ezequiel, Deus chama Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 1, a partir do versículo 1, Ezequiel é
contigo. Então entrou em mim o Espírito mundo, falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. Deus está levantando pessoas aqui nessa noite. Tem Ezequiel aqui nessa noite, igreja. O Senhor está procurando Ezequiel. Sabe qual a diferença de Ezequiel? Porque enquanto aquele povo se agitava para se lamentar naquele rio chamado Quebar, Ezequiel ainda estava à espera de ser usado por Deus. Talvez alguém chegava até Ezequiel: olha, Ezequiel, não tem mais jeito. O teu chamado é de sacerdote. O seu tempo foi derrubado. O que tu vai fazer agora, Ezequiel? E acredito eu que Ezequiel em silêncio, ainda guardando a sua esperança, guardando a promessa de Deus em sua vida. E agora o Senhor, após Ezequiel completar os seus 30 anos, não é mais sacerdote, mas o Senhor chama como profeta. Porque aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. Aquilo que o Senhor te prometeu há 5 anos atrás, o Senhor cumpre hoje na tua vida, independente do tempo que a promessa foi feita. Mas eu quero te dizer que aquele que prometeu é fiel para cumprir a tua vida. Aleluia. Pode estar em Jerusalém ou pode estar junto do rio Quebar, mas a promessa ainda está de pé. Estava Ezequiel junto com aquele povo próximo ao rio, à beira de um rio, melhor dizer, chamado Quebar. Quando a palavra do Senhor veio a Ezequiel dizendo: filho do homem, põe-te de pé. Porque a primeira coisa, quando Deus vai usar alguém, igreja, Deus não dá um cargo, Deus não unge se primeiramente nós não estivermos de pé, se nós não tivermos um posicionamento com Deus. É por isso que a primeira palavra que veio a Ezequiel foi: te coloca de pé, Ezequiel. Não deixa que esse povo venha te intimidar, não deixa que a aflição venha te derrubar, não deixa que a incerteza venha te derrubar, mas filho do homem, te põe de pé. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus dizendo para nós nessa noite: ei, independente do que você está passando, mantém-se de pé. Eu só vou falar com vocês se você estiver de pé. Deus não fala com quem está deitado, não é? Deus não fala com quem está desanimado, não é? Deus não fala com aqueles que estão dormindo espiritual, não. Deus fala: te põe de pé, Ezequiel. Você quer que o propósito de Deus se cumpra na tua vida? Te mantém de pé, igreja, porque é só assim. E o que me chama a atenção no versículo 2 é que quando, após a voz de Ezequiel, te põe de pé, ele fala que entrou nele o Espírito quando ele falava. Porque quando o Senhor vai falando, o Espírito Santo de Deus vai testificando. Acredito que quando eu estou falando aqui, o Espírito Santo está testificando em coração. Se você pegou, você vai sair daqui transformado. Enquanto eu estou falando, o Espírito Santo do Senhor está tomando a casa. O Senhor está tomando em coração. Ei, como eu posso aí, primeiro Deus vai dizer: coloca-te de pé. Segundo, o Espírito Santo entre em nossas vidas. Mas para que o Espírito Santo entrou entre nossas vidas? Para ouvir o que Deus falava. O Espírito Santo entre nossas vidas para que nós possamos conectar com Deus. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que ora com gemido inexprimível, Pai, quando nós não conseguimos. É o Espírito Santo que faz essa ligação. Agora eu imagino, irmãos. Eu imagino o povo de Deus agora tomando posse daquela palavra. Já estou indo para o final. O tempo passa muito rápido. Eu imagino o povo de Israel agora ali tomando posse daquela palavra. Eu imagino nessa noite você tomando posse dessa palavra. Deus não te quer exilado na Babilônia,
aqueles zombadores que chegaram até aquele povo como forma de zombaria, já sabendo como que era a vida daquele povo quando estava em Jerusalém. Eles diziam, certamente se falou, esse povo de Israel que era cercado por fortaleza, não era esse povo de Israel que tinha um tempo a qual servia a Deus, não era esse povo de Israel que servia ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Agora eles estão se lamentando. Vamos zombar deles, vamos perguntar a eles se eles conseguem agora adorar, vamos perguntar a eles se eles conseguem louvar. Agora imagino eu que aqueles mesmos que estavam zombando aquele povo de Israel são os mesmos que agora tem que ficar de pé para ver Deus agindo sobre a vida deles. Porque aqueles mesmos que zombavam, agora eles vão ter que ver a restauração daquele povo. Porque no capítulo 137, a qual nós lemos, vai dizer que eles estavam à beira de rio se lamentando. Mas após o Senhor levantar o profeta, em Salmo 126, vai dizer da seguinte forma, igreja, para fechar: quando o Senhor nos trouxe para o cativo, aos que voltavam a Sião, estavam com os que sonhavam. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este povo. Grandes coisas fez o Senhor a este povo. Grande coisa está fazendo o Senhor pela sua vida. Grandes coisas está fazendo o Senhor pela tua casa. Ei, grandes coisas está fazendo o Senhor pelos teus filhos. Ei, grandes coisas estão fazendo o Senhor pelo teu esposo. Grandes coisas está fazendo o Senhor pela sua esposa. Ei, hoje é o culto da família. Eu não sei aonde você está, aonde a sua família, o seu ente querido está, mas segundo a palavra do Espírito Santo, Deus está tirando parede à beira do rio Quebar e está trazendo para a sua presença, para a glória do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. E eu quero finalizar com o versículo de Ageu 2:9, que nós iniciamos. Porque a glória da última casa será maior. Porque a glória da primeira casa é maior do que a da. Aleluia. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Então nessa noite eu convido a você a nós tomarmos posse dessa palavra de Deus. Eu sei que os gigantes vão se levantar. Eu sei que a depressão vai tentar te levar para o rio Quebar. Eu sei que as ondas vão tentar te tirar da presença do Senhor, mas permanece. Porque a glória da última casa é maior do que a da primeira. Amém? Coloque sobre os seus pés, vamos orar a Deus. Aplauda o Senhor com as suas palmas. Aleluia. Senhor Deus, soberano, glorioso, eterno Pai, eis aí, Deus, a tua palavra, a qual foi pregada, a semente que foi semeada. Ó Deus, eu sei, ó Pai, que há vidas aqui que precisam, ó Pai, de uma resposta do Senhor. E eu sei, ó Pai, e eu posso sentir que pessoas vão sair daqui aliviadas, porque o Senhor está trazendo pessoas que estavam à beira de um rio de lamento a voltar para a presença do Senhor. Aonde havia lago vai se tornar em alegria. Pai, aquele que não conseguia mais orar vai voltar a orar. Aquele que não conseguia louvar vai voltar a louvar. Porque a glória da segunda casa, diz a tua palavra, que é maior do que a da primeira. A Deus, que a presença do Senhor esteja com a tua igreja, esteja com a tua casa, em nome de Jesus.
de adorar o nosso Deus. Amém? Está faltando. Nesse domingo, de manhã, nós temos a maior bênção. Vamos começar a orar às 6 da manhã. De manhã, né, até às 18. E a igreja está toda empenhada, né? Eu gostei de ter hoje, olhando hoje nas redes sociais, está todo mundo empenhado em orar. Amém? Pai, eu te louvo. Entre uma jornada difícil, Senhor Deus, mesmo à beira, Senhor Deus, do rio da Babilônia, Senhor. A tua igreja, Senhor, ainda respira, ela ainda chora, ela ainda clama pelo Senhor. E eu sei, meu Senhor, que o Senhor está nesse lugar, que o Senhor tem, Senhor, sustentado o teu povo aqui. E eu continuo, Senhor, ó Deus, ó Pai, nessa dependência, Senhor, ó Deus do Senhor, juntamente com todo o teu povo, Senhor, ó Deus deste lugar. Eu peço, Senhor, ó Deus, que nós vamos provar, Senhor, ó Deus, mas agora, Senhor, em sorriso, Senhor, ó Deus, em alegria, semeando, Senhor, ó Deus, ó Pai querido adorado, ó Pai querido adorado, para que possamos buscar, Senhor, ó Deus, colher, ó Deus, com prosperidade, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus Pai e a graça do Deus Filho, as consolações duradouras do Senhor Deus e Espírito Santo, seja em nosso coração hoje, permaneça e prevaleça hoje e sempre. Amém.